Olá, olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E aí, curtindo a nossa musiquinha da live? Outro dia a gente recebeu um vídeo muito legal no Stories que amei, simplesmente amei. Queria botar aqui para vocês. Um dia, quem sabe, a gente coloca, que foi de uma centelha linda, uma seguidora aqui. Como é que ela fica esperando a live da Mai? Aí a musiquinha e ela dançando. Adorei, eu e minha equipe nos rachamos de rir. Muito legal mesmo. Que legal que vocês gostam da musiquinha. E aí ficam interagindo no chat enquanto aguardam começar, né, a nossa live. Bom, estamos aqui para mais uma aula de muito conteúdo. Você já preparou o seu papel, o seu caderno de estudos, a sua caneta, livro de anotações, seja lá o que for que você tenha. Para mais conteúdo hoje, gente, mais conteúdo, isso mesmo. Então, quero mandar um grande beijo para vocês. Nós estamos aqui interagindo no chat ao vivo, vendo cada comentário, lendo cada comentário com muito carinho, mandando beijo para vocês aqui pelo chat, tá bom? Um grande beijo mesmo. Obrigada por você estar aqui. E eu tenho certeza absoluta que foi a lei da atração que te chamou para estar aqui nesse momento, degustando desse conteúdo que tem o poder de transformar a sua vida. E hoje você vai sair daqui dizendo que você sim, você quer ser o alquimista da sua própria vida. Gente, então vamos lá, sem mais delongas, só os nossos avisos rapidinho aqui, como é de praxe, e a gente já vai começar a mergulhar na arte da alquimia mental, tá bom, meus queridos alquimistas? Então vamos lá. Gente, quero convidar para visitar o nosso site, temporariamentehumana.com. Lá no nosso site tem tudo a respeito da Mai, tudo a respeito dos nossos cursos, tem cursos gratuitos disponíveis no site, tem artigos que eu escrevi e tem também a nossa aba livraria, onde tem todos os livros que estão disponíveis em português para serem entregues pela Amazon, por exemplo, na sua casa. São os livros que eu recomendo que fizeram parte da minha jornada de expansão de consciência. E eu estou sempre atualizando a livraria porque eu estou sempre lendo livros novos que estão contribuindo cada vez mais, né? Então vamos lá, tem também o nosso Centelha Divina TV, que é o nosso outro canal, onde também nós temos conteúdo, meditação guiada, conteúdo traduzido e séries, aonde a gente está fazendo a série do Neville Goddard lá e vamos começar a fazer novas séries também, tá? E o nosso Instagram, gente, nós tivemos uma semana inteirinha de lives no Instagram. E lives mesmo ali, ao vivo, junto com vocês, fazendo a meditação da transmutação mental. Essa semana agora nós vamos ter mais lives no Instagram também. Então, se inscreve lá no nosso Instagram, segue lá, porque tem muito conteúdo também lá nos nossos stories e no nosso feed de notícias. O nosso Facebook também, se você gosta de utilizar o Facebook, eu convido você a curtir a página Temporariamente Humana para você compartilhar na timeline, iluminando a timeline cheia de positividade das outras pessoas que estão lá na sua rede de amigos do Facebook, tá bom? E o nosso Telegram, gente, o nosso Telegram está crescendo tanto, lá tem muito material para você fazer download, inclusive as apostilas que a gente usa aqui nas nossas lives de terça-feira, nas nossas aulas de terça, tá? Porque depois de 24 horas a gente apaga a live daqui do canal e coloca no portal do Alquimista. Só que você continua com a apostila, inclusive a apostila linda de hoje vai estar lá no nosso Telegram assim que a nossa aula terminar, tá? Então, temos também o nosso Minutos de Inspiração, que é o meu programa de mentoria diária. São 3 meses de mentoria em vídeos. São 90 vídeos curtinhos, que vão de 3 a 6 minutos, que você recebe diariamente no seu e-mail.
você utiliza o Minutos de Inspiração como uma reprogramação mental, onde na primeira hora do seu dia aqui, de acordo com a neurociência, é o momento em que o seu subconsciente está mais suscetível a receber informações. Então, na primeira hora do seu dia, você toma o seu cafezinho da manhã, assistindo um vídeo inédito meu, cheio de positividade para você, gratuitamente por 3 meses, tá bom? O pessoal do chat está passando aí o link para você cadastrar o seu e-mail. Nós precisamos que você cadastre o seu e-mail, senão para onde que eu vou mandar os vídeos, né? E qualquer dúvida, pode falar com o pessoal do suporte aqui. Se você não receber, pode ser que esteja no spam ou no lixo eletrônico. Dá uma olhada lá, se não foi para lá. Demora umas 24 horas para você receber aí o primeiro vídeo do Minutos de Inspiração. E também nós temos, gente, ainda nossas vagas abertas para a nossa nova turma do curso Caibalion na Prática, que é o meu curso de expansão de consciência, de conteúdo, de alquimia mental, onde nós estudamos e decodificamos esse livro maravilhoso que vocês sabem o quanto que ele é especial para mim. Então, esse livro, Caibalion, ele é de um conteúdo realmente que era exclusivo de sociedades secretas. Só que, apesar dele estar disponível no mercado, é um livro que tem uma dificuldade bem grande para ser interpretado, porque ele foi escrito com a intenção de realmente, digamos assim, tornar desafiador a interpretação dele. E eu estudei muito esse livro, e decodifiquei, criei minha própria forma, minha própria didática de explicar as 7 leis que governam o universo. Então, esse curso, o Caibalion na Prática, é o meu curso de conteúdo, já tem mais de 50 aulas lá, gente, porque nós agregamos o Portal do Alquimista lá. Então, o Portal do Alquimista é um bônus, um presente para os alunos do curso Caibalion. O curso já tem, gente, começou com 11 aulas e agora já tem várias e várias aulas lá do nosso curso Caibalion na Prática. Temos um módulo Rituais Alquímicos de Manifestação, onde eu ensino 10 rituais alquímicos utilizando os símbolos da antiga alquimia mental para manifestar os seus desejos e a sua realidade. E também tem um módulo As 7 Leis da Prosperidade, onde a gente fala das 7 leis herméticas aplicadas à nossa área financeira, nossa área de prosperidade, como prosperar utilizando as 7 leis. E tem dentro desse módulo das 7 leis da prosperidade, né? Tem o medidor de prosperidade, onde é um teste que você faz com as áreas da sua vida para saber aonde você está na escala de prosperidade. É muito legal porque envolve não somente a questão da prosperidade como algo físico, mas como algo mental, porque vocês sabem que a base da alquimia mental é criar a realidade através do domínio da sua própria mente. Então, isso inclui também o número na sua conta bancária, que diz respeito ao número que você tem como sendo possível para você na sua mente. Então, também é um curso de reprogramação mental, um curso de conteúdo. E o módulo As 7 Leis do Universo. Temos também o módulo de O Poder Alquímico da Mente, é um módulo onde a gente fala sobre a alquimia mental, o poder da nossa mente para criar a nossa realidade, tá bom? Tem o módulo também 7 Fala, a Eterna Validade da Alma, que tem tudo a ver também, gente, com as ideologias, a filosofia do Caibalion, a filosofia hermética. E esse livro ainda não está disponível em português, porém, eu também resumi ele nessas aulas, nesse módulo, e está lá junto com o Caibalion, tá? E temos o Portal do Alquimista. O Portal do Alquimista é onde nós fazemos as nossas lives, tanto lives exclusivas com os alunos, onde eu dedico do meu tempo para responder as perguntas dos alunos e interagir no ao vivo com eles. E também tem as lives que são apagadas do canal e vão para lá depois de 24 horas. Além de lives exclusivas, conteúdos
exclusivos que também são adicionados lá no portal do Alquimista. Então, nós já temos aí 50 videoaulas, a maioria com no mínimo 45 minutos de conteúdo puro, gente. Então, assim, tem bastante coisa, né? Então, vamos lá. Depois a gente fala mais um pouquinho e vamos começar aqui a nossa aula, tá bom? Aproveitar para tomar uma água, que a gente já começa falando bastante aí. Então vamos lá, pessoal. Essa apostila, só lembrando que essa apostila que nós vamos utilizar hoje, que os slides vão aparecer aqui do lado, tá? Aqui do lado? Não, aqui, desse lado. Vai aparecer aqui do lado esses slides. E essa apostila tão bonita aqui, que tem 8 páginas, vai estar disponível para você baixar para o seu celular através do nosso grupo do Telegram, tá, gente? Muita gente diz, mas eu não tenho Telegram, aí manda de outro jeito. Não dá para eu mandar de outro jeito, tá bom, gente? Daria muito trabalho, imagina quantas mil pessoas pedindo para eu mandar por WhatsApp. Não tem condições, só no Telegram, tá? Porque no YouTube não tem como você baixar conteúdo, baixar material, nenhuma outra rede social. O Telegram é o que permite a gente enviar esses arquivos de download para você. Então, faz lá parte do Telegram. Nosso Telegram é muito cheio de conteúdo e a gente não fica postando toda hora coisa, incomodando as pessoas, não. Pode ter certeza que o nosso Telegram, quando a gente posta algo lá, é realmente de valor, é realmente conteúdo importante para vocês. E também avisos, a gente posta os avisos, porque às vezes o YouTube não avisa que tem um vídeo novo, não avisa que a live já vai começar, o YouTube não avisa todo mundo. Nós temos aqui mais de 100 mil seguidores, né? Mas não é todo mundo que recebe a notificação, é ou não é verdade? O pessoal vai confirmar isso, tá bom? Então, vai lá no nosso Telegram que não tem erro. Se você gosta do conteúdo aqui do Temporariamente Humana, está contribuindo na sua vida, vai lá, fica mais pertinho da gente, porque em todo lugar que eu estou, eu faço questão de colocar conteúdo de valor para as pessoas, porque eu sei que seu tempo é precioso e o meu também, né? Então, vamos lá? Então, vamos lá, gente. A nossa aula hoje é sobre os elementos alquímicos da atividade mental. Exatamente. Tem muito conteúdo para passar para vocês hoje, conteúdo transformador. Na semana passada, nós fizemos o nosso workshop de alquimia mental e tivemos também na semana anterior. Na semana passada, nós tivemos uma live que foi a live de alquimia mental na prática. Tanto as lives do workshop, que foi maravilhoso, recebemos muitos depoimentos. Gente, eu nunca tinha falado com a riqueza de detalhes do livro Kybalion, das 7 leis herméticas, uma a uma, com panorama histórico. Foi realmente um curso, gente, um curso, um mini Kybalion, que eu disponibilizei aqui para vocês por uma semana. Nós deixamos as lives lá, essas 5 aulas. Teve a última aula, que foi a 5ª aula, foram 2 horas de conteúdo, gente. E ficou disponível por uma semana. Agora já não está mais no canal, está no portal do Alquimista. Toda essa enxurrada de conteúdos lá para você estudar durante o ano inteiro. Porque eu sei que a gente assiste uma aula que tem 1 hora, 1h30 de conteúdo, dá mais uma aula, como a última aula do nosso módulo, do nosso curso workshop aqui, que foi sobre alquimia mental. Que foram 2 horas de live, gente, que nós fizemos aqui de conteúdo. Às vezes a pessoa quer assistir novamente, porque a repetição, ela reprograma a nossa mente. Então não adianta assistir uma vez só. Por isso que vale a pena ter o portal do Alquimista. Porque você estuda com calma, você sabe que as lives vão ficar lá o ano inteiro para você estudar, rever, além das aulas que já tem no curso Kybalion, tá? Então, aproveita aí, tá bom? Aproveita esse conteúdo de hoje, que vai ser um conteúdo de valor, que vai
para o Portal do Alquimista depois, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar dos elementos alquímicos da atividade mental. Sempre tem conteúdo, gente. Não existe escassez de conteúdo. Eu digo para vocês que o tanto de conteúdo que a gente passa aqui de forma acessível a todo mundo, ainda tem muito mais conteúdo dentro dos meus cursos, tá? Então, vamos lá, gente. Nós temos aí essa foto do Hermes, onde, na live passada que nós fizemos, a gente analisou essa imagem aí do Hermes. Então, o que quer dizer essa imagem aí do Hermes? A gente analisou, vamos analisar novamente. Hermes está aí, né? Tem um homem sentado ou deitado, parece que Hermes matou ele, mas não, tá bom, gente? Tudo por trás da alquimia, por trás da filosofia chamada oculta, tem um significado. Eles usam muitos desenhos, muitos símbolos alquímicos para colocar uma mensagem. Então, quem é este homem aí, assustadoramente jogado no chão? Se você prestar atenção, ele tem o mesmo rosto do Hermes. Então, ele representa o ego do Hermes, o eu inferior, o eu fictício. Significa o eu humano, temporariamente humano, totalmente mansinho, dominado, totalmente ali, o ego morreu, o ego está dominado. Então, é o próprio Hermes, o velho homem, a velha criatura, o Hermes antes de ser o Hermes, antes de ser um alquimista da própria vida, tá? Então, é o ego ali sendo colocado no lugar dele, de domínio total, de submissão à mente forte do alquimista. Então, o que é? Nada mais é do que a iluminação espiritual, que muita gente fala dentro da espiritualidade, iluminação, alcançar a iluminação espiritual. O que é alcançar a iluminação espiritual? Exatamente esta imagem que você está vendo de Hermes. Hermes ali, que dominou o seu ego, dominou o seu personagem fictício físico aqui, que sente, porque todas as emoções negativas, elas são provenientes do eu inferior. E todas as emoções positivas são provenientes do eu superior. Então, é isso que significa este homem deitado, que é o próprio Hermes, o ego do Hermes dominado ali, submisso ao grande alquimista, que tem a mente forte, a vontade forte. Nós vamos aprender sobre isso. E de um lado da mão, ele tem um livro representando o domínio, o conhecimento das leis universais, o conhecimento dos seus estados mentais. E do outro lado, a mão para cima, com o dedo equilibrando e apontando para cima, equilibrando o quê? Como se fosse o globo terrestre, dominando as leis que governam o universo e dominando os seus próprios estados mentais. Você vê a postura dele imponente, a roupa de sacerdote, a roupa de quem tem autoridade. A mão também para baixo e uma para cima, representando também a lei da correspondência, que quer dizer aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo é como o que está em cima. Então, você vai ver em muitas estátuas, em muitas representações, essa mensagem oculta de uma mão para baixo e a outra apontando para cima, dizendo que o que está embaixo, uma mão para baixo, é como que está em cima. Significa que aquilo que é criado no plano mental, que é o plano superior, acima do plano inferior, é o que desce para o plano inferior. Então, o mundo da matéria é um reflexo do mundo superior, ok? Então, vamos lá. Temos mais outros elementos. Esse sol aí, às vezes você vai encontrar a imagem desse sol de Hermes aí, com as letras em hebraico. Às vezes você vai encontrar com essas letras aí,
tá bom? O-E-O-C, como se fosse, mas não é a letra normal mesmo, tá? A letra igual a gente. Isso significa o eu sou, tá bom? O eu sou dentro de Hermes, o eu sou dentro de todos nós. Então, é o domínio mental, domínio do ego que está ali, parece um homem morto, e a ascensão do eu superior dominando totalmente o nosso ser, tá bom? E esse símbolo aqui do lado, essa bolinha e o triângulo e o quadrado e uma bola, é o símbolo oficial da alquimia mental e símbolo da pedra filosofal também, que quer dizer todas as formas dentro de uma única forma, tá? Então, vamos lá? Aqui nós temos também, agora vamos ver o que é alquimia mental, tá? Deixa eu ver se esse meu microfone não tá aqui atrapalhando aqui, ó. Não tá ouvindo bem, né? Tá bom, vamos lá, gente. Alquimia mental. O que é a alquimia mental, gente? A arte de dominar a própria mente através da transmutação mental, mudando conscientemente de um estado mental a outro mais desejado, envolvendo o equilíbrio de todos os elementos da atividade mental, como pensamentos, sentimentos, emoções e reações ou ações, tá? Então, é através do quê? Da vontade do alquimista que ele domina, ele equilibra, que a última parte aqui da descrição do que é alquimia mental. Equilíbrio de todos os elementos que envolvem a atividade mental. Então, você domina, você equilibra esses elementos. E são desses elementos que nós vamos falar hoje, um a um, e como equilibrá-lo para se tornar um verdadeiro alquimista da sua própria vida. Quais são esses elementos? Vamos lá estudar os elementos agora. Os elementos alquímicos da atividade mental. Quais são eles? Pensamentos, sentimentos, emoções, ações e bem grandão aí, vontade. Exatamente. Esses são os elementos alquímicos da atividade mental. Na maioria das pessoas, esses elementos alquímicos estão totalmente desequilibrados. Não há equilíbrio desses elementos, eles estão bagunçados. E a maioria das pessoas são dominadas por esses elementos ao invés de dominá-los. É como a criatura dominando o Criador. Já ouviram essa passagem da Bíblia? É disso que se refere, gente. A própria Escritura, a Bíblia, ela é um manual de alquimia mental, quando lida sob a perspectiva que deve ser lida, que não é uma perspectiva literal, mas é uma perspectiva simbólica que esconde um significado mais profundo que está oculto daqueles que utilizam as escrituras somente de forma literal, entendendo literalmente, ignorando os significados ocultos das escrituras. Então, quem é que cria os pensamentos, os sentimentos, as emoções e as ações? Você mesmo. Você é o criador desses elementos. Porém, quando não temos consciência disso, nos tornamos submissos à nossa própria criação, que nos domina. Nós criamos os pensamentos, sentimentos e emoções que se transformam em monstros e dominam a nós mesmos. É isso a criatura dominando o Criador. É a pessoa que não tem domínio dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções e nem mesmo das suas próprias ações.
ela age por impulso, ela age sem pensar, ela age com base nas suas emoções. Os pensamentos dela as dominam. Então, isso é ser dominado por aquilo que você criou. Só que você não percebe no início, quando você está criando o padrão de pensamento, que depois vai se voltar contra você e te dominar. Você não percebe quando você começou a criar aquele padrão emocional, aquele estado mental, que depois vai ficar tão grande, tão grande, tão grande, tão grande e forte, que vai te dominar. E você diz, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Eu não queria ter falado, mas eu falei. Eu não queria ter agido assim, mas eu agi. E aí o que é que acontece? A criatura dominou o Criador. Quem é o Criador desses elementos alquímicos da mente? Você mesmo. Você cria, não se dá conta que criou, e depois a criação se transforma num enorme monstro que volta a dominar você. Então, é disso que se fala, tá bom? Só que a mente do alquimista tem um elemento que é a vontade. Todas as mentes têm esses elementos aqui que nós estamos falando. Todas as pessoas, até aquela que não é um alquimista mental, ela tem o elemento vontade também. Só que no alquimista, o elemento vontade, que você está vendo com letras maiúsculas aí em destaque, no alquimista o elemento vontade é forte, é mais forte do que todos os outros elementos. Exatamente. Ele é a pedra filosofal, que transforma todos esses outros elementos em ouro. O que é a pedra filosofal dentro da alquimia mental? Olha aí, você nunca ouviu falar, né? A pedra filosofal, deixa eu te contar, a pedra filosofal dentro da alquimia mental é a vontade. É com a vontade forte, dominante, que o alquimista consegue transmutar um pensamento negativo em positivo. Ou seja, o metal comum em ouro. O ouro representando a polaridade positiva e o metal comum a polaridade negativa. Então, o alquimista mental, de posse de uma vontade forte, dominante, ele coloca todos os seus outros elementos alquímicos da atividade mental em equilíbrio, transformando-os em ouro. Mas para isso você precisa ter a pedra filosofal. Quem é a pedra filosofal? A sua vontade, a vontade forte, tá bom? Então, você não se deixa dominar. Porém, na pessoa de mente fraca, na pessoa que se deixa dominar pela sua própria criação, a vontade é fraca. A vontade é fraca, fraca, fraca. E aí, os pensamentos, sentimentos e emoções e ações também dominam ela. Não é ela que domina esses pensamentos, sentimentos e emoções, mas ela é dominada pelos seus próprios estados mentais, porque sua vontade é fraca. E aí a gente vai ler agora um trecho do livro O Kybalion, onde está uma descrição de uma mente fraca, que infelizmente é a mente da maioria das pessoas. Com certeza não é a sua, porque senão você nem estaria aqui atraindo, manifestando na sua vida um conhecimento como esse. Então não é por acaso. E eu cito para você a lei da causa e efeito, ou lei das causalidades também chamada, que diz que o acaso, a sorte, azar, é apenas um nome dado a uma lei não reconhecida. Na verdade, nada acontece por acaso. Se você está aqui, você atraiu essa informação. Se você está aqui, tendo acesso a essa informação, é porque o seu tempo é a sua hora de dominar a sua própria vida, de tomar as rédeas da sua própria mente e começar a criar a realidade dos seus sonhos.
Você sim, você foi chamado para ser um iniciado. Você foi escolhido para ser um iniciado, para ser uma pessoa que tem vontade forte, que tem mente forte. Então, eu tenho certeza, porque eu acredito na lei da causa e efeito, na lei das causalidades. Senão você não estaria aqui se você não tivesse preparado para receber esses conhecimentos e colocar em prática, tá? Então, vamos lá. As pessoas de mente fraca. As pessoas de mente fraca, vamos ver aqui. O que é a maioria das pessoas? A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade dos que a rodeiam e manifestam pouca liberdade. Ou seja, a maioria das pessoas tem a mente fraca. Elas são mais ou menos escravas, tá? Quando ele diz mais ou menos escravas, ele está dizendo ali da lei das polaridades, quando ele utiliza o termo mais ou menos, porque diz que tudo tudo tem a sua relatividade, tem os seus dois lados da moeda. Nenhuma verdade é absoluta, mas todas as verdades são meias verdades. Então, até certo ponto, as pessoas de mente fraca são escravas, mas elas não são totalmente escravas, mas até certo ponto elas são sim. É isso que ele está dizendo. Escravas do quê? Da hereditariedade. Quando ele fala hereditariedade, ele está dizendo a sua condição biológica, né? Por exemplo, a gente vê, tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo emagrecer porque toda a minha família tem problema com excesso de peso. Então, já é do meu organismo, já é da minha hereditariedade, o meu metabolismo é lento. Aí a pessoa começa a falar isso e ela desiste do corpo dos sonhos, desiste de fazer academia, desiste de uma alimentação saudável, desiste de tentar emagrecer, de ter o corpo que ela deseja. Agora, claro, se você está feliz no corpo que você tem, tanto faz, mas qual é a tua vontade? Lembra que a vontade do alquimista, ela é superior a qualquer coisa, ela sai derrubando tudo. A vontade não quer saber de hereditariedade. Quando há vontade, você derruba a hereditariedade e consegue o que você quer, né? Mas aí a maioria das pessoas se sente ali, não vou porque, eu queria, mas o problema é que eu sou muito baixinha e não dá para isso, para eu ser uma modelo, porque eu sou muito baixinha. Gente, você consegue ser modelo, sim, sendo baixinha. Você vai ser modelo fotográfica, você vai ser modelo de alguma outra coisa, de catálogo, entende? Então, sempre tem uma forma de você driblar, através da sua vontade, a hereditariedade. Não, mas eu queria muito, mas não dá, porque eu não tenho. Aí você usa a questão biológica, a hereditariedade, porque eu nasci nessa família, porque eu nasci... Se eu tivesse nascido em outro país, as coisas seriam diferentes. Se eu tivesse nascido em outra situação, eu vejo muita gente falando, eu não consigo mais manifestar, não consigo mudar a vida, porque não dá, porque eu moro numa casa cheia de gente tóxica, família tóxica, e como é que eu vou vibrar positivo se todo mundo à minha volta está vibrando negativo, tal. É assim que falam. É assim que fala, não dá, mas porque eu sou positiva, mas o meu marido é super negativo, não dá, tá. Entendeu? Gente, você vai deixar fatos externos a você, do meio, te impedir de ter a vida dos seus sonhos? Se está no seu alcance se mudar e morar sozinho, vai. Se não está ainda, providencia uma forma. Ou muda a sua perspectiva. Para de focar nas pessoas fora de você. Se você for esperar tudo à sua volta ficar perfeito para você então se tornar o dono da sua vida, então você não vai nunca mudar. Porque você está esperando que a família mude, que o marido mude, que a esposa mude, que as pessoas fora de você mudem, que o governo mude, que o país melhore, que o pêndulo passe para o positivo. Você está esperando e vai esperar a vida inteira. Foca no seu autoconhecimento, foca no seu desenvolvimento e deixa as pessoas serem negativas se elas quiserem ser. Mas elas moram na mesma casa que eu. Não tem problema.
Quando eu comecei a estudar todo esse material, o caibalho e tal, conteúdo, eu me lembro que eu estudava escondido, eu ficava assim ouvindo escondido, para o meu marido não ouvir que eu estava ouvindo. Audiobook, áudio de palestra, ficava ouvindo, sabe? Aí uma vez eu estava no banheiro tomando meu banho e botei o celular para tocar alto, né? Para eu ouvir a palestra. E aí quando eu saí do banheiro, meu marido olhou para mim e falou assim: você não vai virar ateia não, né? Você está virando ateia, você está virando gnóstica. Aí eu fiquei assim, né? Ou é agnóstica? Aí eu falei assim, não, eu só estou estudando isso daqui, é PNL, é Programação Neurolinguística, não tem nada. Por quê? Porque eu cresci, tanto eu quanto meu marido, numa família de pessoas cristãs, de igreja evangélica e tudo mais, que muitas das coisas que hoje eu ensino, para eles é uma, né, entendeu? Então, assim, dentro da minha casa, meu marido não acreditava, ele tinha medo, ele ficava receoso. E eu tentando ser positiva, aí ele falava, amor, esse mês está muito difícil. Aí ele começava a falar as negatividades. Aí sabe o que eu fazia? Eu transmutava. Eu imaginava que ele era um holograma, um vulto de fumaça falando, uma lembrança do meu passado. Isso não é real, isso é uma ilusão. Isso não é real, isso é uma ilusão. Ele não está falando isso, isso é uma ilusão. Isso é uma lembrança do meu passado distante. Tudo está bem, eu escolho escolher que está bem. Eu escolho escolher a abundância. E eu fazia isso. Eu fazia isso. Cria estratégias, entende? E aí, o que aconteceu? Com a minha mudança, eu não fiquei focando, tentando forçar ele a mudar. Com a minha mudança, com os resultados que eu fui alcançando, ele foi vendo que eu fui mudando, o meu exemplo. Ele foi vendo que como esposa eu melhorei. Eu não era mais aquela pessoa briguenta, desesperada. Eu estava uma mãe mais amorosa. Ele começou a ver a mudança. Ele começou a ver os resultados do canal que eu havia criado, escondido, fazendo na cara e na coragem. Ele começou a ver os resultados. E resultado, gente, resultado convence. Então, para de ficar querendo pregar para o outro. Você vai perder tempo. E vai se estressar. Se o outro não quer. Não espera que o outro mude, para então você mudar. Eu não fiquei esperando meu marido mudar. Tanto que quando começaram a vir os resultados, ele ficou extremamente feliz. Ele viu que eu melhorei como pessoa. Chegou uma época em que eu já não tinha mais, digamos assim, receio de ouvir o que eu ouvia, estudar o que eu estudava na frente dele, né? Porque ele foi vendo que estava dando um resultado que nada nunca antes havia dado. Aí ele me fazia perguntas, ele dizia, amor, mas e isso? Porque a Bíblia diz isso e você está ensinando isso. Aí eu explicava o significado oculto da Bíblia, o significado metafísico da Bíblia. Aí ele, tá bom e tal. Aí ele ficava ainda com aquele receio, porque ele criado na igreja desde criancinha. Aí o que aconteceu? Uma vez eu falei para ele, tudo bem, amor, se você acha que é melhor eu deixar tudo isso que eu estou estudando, eu deixo tudo isso que eu estou estudando, eu fiz esse teste, eu só joguei, né, só o teste. Eu falei, tudo isso que eu estou estudando e eu volto a ser o que eu era antes, tá? A gente volta a acreditar em tudo que a gente acreditava, a gente vai para a igreja, a gente faz tudo que a gente fazia antes, a vida volta a ser como era antes e eu vou ser quem... Eu largo tudo isso aí que eu estou estudando e a gente volta para o que era antes, tá bom? Aí ele, não. Não, eu falei, mas não, por que não? Você não tá assim ainda receoso com essas coisas que a gente tem estudado? Não precisa voltar. Por quê? Porque ele sabia que eu havia mudado para melhor. Ele sabia que as nossas finanças haviam dado um salto quântico, que a gente nunca tinha vivido coisas de sonhos, que nem nos nossos sonhos a gente imaginava viver, a gente começou a viver. A gente começou a ver coisas sendo como um imã, atraindo para nós, sabe? Ele começou a ver coisas sobrenaturais até acontecendo, que nunca antes aconteceram.
Então, hoje ele acredita muito, 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 muito. Ele já me chama, amor, bora fazer visualização juntos. Amor, tá na hora de a gente ir pro YouTube assistir vídeo de prosperidade. Aí quando ele me vê, se ele me vê falando alguma coisa que ele entenda que é negativo, ele já briga comigo, ele diz, amor, não pode fazer isso, senão vai vibrar no negativo, isso daí vai prejudicar a nossa vida, vai prejudicar nossas finanças, vai prejudicar... Então ele já acredita. Mas eu fiquei tentando convencê-lo? Não. Eu deixei que o meu exemplo de vida pudesse brilhar e atrair a atenção dele e ele vinha me perguntar. Ele me pedia para eu falar para ele. E aí eu falava, e aí eu ensinava. E aí hoje, né? Então, não fique focando em mudar o outro. O alquimista não fica focando em mudar o outro. A alquimia mental não é para você mudar o seu marido. A alquimia mental não é para você mudar os seus pais, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos. Não é para mudar os outros. A alquimia mental é para você mudar você mesmo. Por isso que é mental. Você não vai entrar na mente do outro para mudar o outro. Você vai entrar na sua mente para mudar a sua mente, para mudar a sua vida. E quando os seus resultados aparecerem, sua luz vai brilhar e os outros vão vir, tá? Então, vamos parar de focar no outro, tá? Então, vou continuar lendo aqui. A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade dos que a rodeiam e manifestam pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, os costumes e as ideias do mundo exterior. E também pelas suas emoções, sensações e condições. Não manifestam domínio próprio algum. A maioria das pessoas são arrastadas como a pedra que cai, obediente ao meio, as influências exteriores e as condições e desejos internos. São levados pelas vontades dos outros mais fortes que elas. Gente, que triste viver assim. Quem vive com essa descrição que você está vendo aí na tela, vive muito infeliz. Vive muito triste. Vive ali como uma folha seca. O vento sopra para a direita, vai para a direita. O vento sopra para a esquerda, vai para a esquerda. Fica esperando as condições mudarem. Fica esperando, não consegue tomar uma decisão na vida sem pedir a opinião de alguém. Gente, você tem a melhor opinião, que é da sua centelha divina, do seu eu superior dentro de você. Se você ainda não entendeu isso, assiste o meu vídeo que está disponível no canal. O nome do vídeo é A Fonte de Todas as Respostas dentro de você. É a fonte de todas as respostas. O alquimista sabe disso. Então, as pessoas de mente fraca, elas são mais ou menos escravas do meio, das opiniões das pessoas, da cultura, da hereditariedade e também escravas das próprias emoções, dos próprios sentimentos, das suas condições internas. O pêndulo vai para a direita, elas vão para a direita. O pêndulo vai para a esquerda, elas vão para a esquerda. E ficam brigando, tentando mudar a condição lamentável que elas têm, tentando mudar o mundo à sua volta, as pessoas à sua volta. Aí vira alguém briguento, vitimista, que fica culpando todo mundo pelas suas próprias mazelas, porque você não tem domínio da sua própria vontade. O que é que está dizendo aqui no livro Kybalion? Não apresentam domínio próprio algum. Não tem domínio próprio, não domina as emoções. A tristeza vem e domina ela, a alegria vem e domina ela, porque o sentimento positivo também pode ser nocivo. Já viu uma pessoa que não domina as suas emoções positivas? É igual alguém que enche a cara com álcool e o álcool toma conta da pessoa e a pessoa fica embriagada. Aquela pessoa que, já viu aquela pessoa, tá naquela amizade, é uma amizade tão intensa que estraga depois. Melhor amigo vira pior inimigo. Acontece ou não acontece? Começa num relacionamento, principalmente mulher, gente. Mulher tem mais essa tendência no relacionamento, mas homem também faz isso.
Começa no relacionamento, tá saindo, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro, e já tá desesperado falando em casar, falando que, meu Deus do céu, aí já não consigo mais viver sem aquela pessoa, já se desespera com medo de perder e fica na intensidade. Ai, mas é tão bom estar com ele, tão bom que eu tenho medo de perder. Aí se embriaga, aí o cara, ó, foge, fica com medo da obsessão, vira obsessão, o cara foge. Já mal chega no primeiro encontro, já tá falando casar, ter filhos e ficar para sempre até velhinho e isso e aquilo e fica desesperado. Não tem domínio. Não tem domínio do prazer, da emoção, da alegria. Então, as nossas emoções positivas, nós também temos que dominar. Nós também temos que dominar. Quantas pessoas, numa emoção positiva, sentindo uma alegria tão grande, acabam fazendo promessas que depois se arrependem? Ai, mas é que eu estava muito feliz, acabei prometendo, me arrependi de prometer. Não prometa nada quando você estiver assim, deslumbrado com a felicidade, tá? Não se deslumbre quando o pêndulo estiver no lado positivo. E não se deixe ficar na fossa quando ele for para o lado negativo. Isso é o que o alquimista faz, o equilíbrio, tanto das emoções negativas quanto das emoções positivas, tá bom? Domínio próprio. Essa é a expressão, esse é o termo que determina uma mente forte. Então vamos lá ver o ciclo das ações. O ciclo das ações, como é que funciona o ciclo das ações na maioria das pessoas? O ciclo das ações, ele envolve os elementos alquímicos da atividade mental. Lembra? Pensamentos, sentimentos, emoções e ações e vontade. Só que na mente fraca, a vontade é fraca e os outros elementos ficam descompensados e dominam a mente da pessoa. Então vamos lá. Ninguém age por agir. Ninguém age sem antes ter passado por todas essas etapas aqui que você está vendo no slide, tá? Então nenhuma ação é tomada do nada. Nenhuma ação ela nasce do nada. Para que uma ação venha a ser cometida, seja positiva ou negativa, precisou primeiro passar por todas essas etapas que você está vendo no slide aqui. Então, primeiramente, você capta uma informação através da observação do ambiente, através dos sentidos. Conforme você está vendo o bonequinho aí, está ali, olha, né? Ele está observando, captando as informações do ambiente à sua volta através dos seus sentidos. Que pode ser algo que você ouviu, que pode ser algo que você viu. Então, pode ser por terceiros ou pode ser uma testemunha ocular de algo. Então, você recebe a informação, tá? Primeiro passo ali, veio, ouve, recebeu a informação. Depois que você recebe a informação, você interpreta essa informação. Essa fase da interpretação é onde a vontade, se é fraca ou forte, vai exercer o seu papel. A vontade da pessoa você escolha remete à vontade. Então, você escolhe para qual polo você quer dar atenção. Aí entra o conhecimento da lei das polaridades, de que todas as verdades são meias verdades, de que tudo tem dois lados. Tudo. Você viu alguém? O que foi que você viu? O que foi que você ouviu? O que foi que disseram para você? Saiba que tem dois lados, tem dois polos, tem duas verdades aí. Para qual dos dois polos você quer dar atenção? Então, nessa segunda etapa, na etapa da interpretação, é quando a vontade da pessoa é exercida. E ela escolhe para qual lado das polaridades, uma polaridade, interpretação positiva ou uma interpretação negativa. O que você escolhe? A atenção é a energia, é o alimento que você vai dar para esta polaridade. E aquilo que receber a sua atenção, a polaridade que você escolher dar atenção, é a polaridade que vai crescer, que vai definir todos os outros passos e a sua ação. Tá bom? Então lá, normalmente a maioria das pessoas interpreta de que forma? Negativamente.
negativamente. Escolhe dar atenção ao polo negativo da situação. Ok, escolhido o polo, dada a atenção, existe, terceira fase, um julgamento. Aí a pessoa julga. Então, primeiro a pessoa interpretou mal a situação que viu ou ouviu. E ela, depois da interpretação, ela faz um julgamento. Mas tem que acabar. Aí ela começa a dar sugestões do que tem que ser feito. Ela começa a rotular a situação. Ah, isso tá muito errado, isso tá muito errado, esse cara é um canalha, essa mulher é isso e aquilo. Não, é um absurdo, isso tem que acabar, alguém tem que acabar com isso. Eu vou lá, sabe, e vou falar umas poucas e boas, isso, entendeu? Isso é o julgamento. Você começa a dar rótulos, e você começa a dar vereditos. Dizer o que é que tem que ser feito, dizer que está errado, dizer que alguém tem que acabar com isso, dizer que... Entendeu? Isso é o julgamento. Aí depois do julgamento, o que é que acontece? Você começa a criar pensamentos e diálogos internos. O que é a criação dos pensamentos e diálogos internos? Começa a mentalizar falando com a pessoa. O que você vai fazer a respeito disso? Criando imagens mentais e diálogos internos. Ah, mas se eu ver... Quantas vezes isso já aconteceu comigo, antes de eu ser uma alquimista mental? Eu ficava no espelho, me penteando, dizendo assim, se eu encontrar com essa pessoa, mas eu vou dizer isso. E eu falava na minha mente tudo que eu não tinha coragem de falar na cara da pessoa. Mas eu falava na minha mente. Aí eu dizia, eu vou falar assim, isso é um absurdo, penteando o cabelo, me olhando no espelho. Mas se vier, não. Aí você cria imagens, aí aquele pensamento se transforma num monstro. Você criando mais e mais imagens e tendo diálogos internos. Você imagina a pessoa te responder. Aí se a pessoa me responder isso, eu vou responder isso. E se ela me disser isso, eu vou responder aquilo. E aí quando você vê, você já está ali sentindo emoções, vem a próxima etapa. As emoções, você sente emoções. Essas emoções são as filhas do pensamento. Então, as emoções nascem dos pensamentos. Se você estiver identificando uma emoção em você, poxa, eu estou me sentindo triste, estou me sentindo com raiva, estou me sentindo com inveja, estou me sentindo uma emoção que eu não quero sentir, é negativa. Para você saber de onde veio essa emoção, se pergunta para a emoção. Tristeza que estou sentindo, de onde você veio? Por que estou assim? Por que estou me sentindo triste? Aí você começa a deixar o pensamento trazer a resposta para você. Provavelmente, eu estou triste porque eu recebi aquela notícia. Eu estou triste por causa disso. Aí você vai perceber que você está alimentando pensamentos que estão causando o sentimento de tristeza. Você vai perceber que você está alimentando pensamentos que vão causar o sentimento da inveja, o sentimento da raiva, o sentimento da chateação. Tudo é a partir do pensamento. A emoção não nasce solta, do nada, sozinha. A emoção tem pai e mãe. E esse pai e mãe são o quê? As emoções e os teus pensamentos e os teus diálogos internos. É o pai e a mãe do sentimento, tá? O sentimento e a emoção são filhas do pensamento e do diálogo interno. Não existe emoção que nasça do nada. Tem que haver um pensamento que gerou, que originou essa emoção. Enquanto você não achar o pai, a raiz desse sentimento, que é o pensamento, qual é o padrão de pensamento que você está alimentando, qual é o diálogo interno que você está alimentando que está causando esse sentimento aí, que você não está gostando, tá? Então, essas emoções são baseadas nos itens anteriores, ou seja, no pensamento e nos diálogos internos. E aí, finalmente, a pessoa age, materializa. Tudo aquilo que estava antes na mente vira ação. E ela age com impulso emocional, totalmente carregada, dominada, escravizada
pelas suas emoções. Ou ela age com o desespero, ou ela age com o medo, ou ela age com até mesmo a alegria. Como eu falei para vocês aqui, que a pessoa que sai prometendo mundos e fundos quando está feliz e depois se arrepende. Poxa vida, não era para ter prometido. Estava tão feliz, embriagada com a felicidade que fui falar, me emocionei. Já viu aquela pessoa que bebe um pouquinho, tá feliz, tá alegre e sai distribuindo dinheiro? Já vi muito isso. Distribui dinheiro, paga para todo mundo, vou pagar a rodada para todo mundo, no final se lasca para pagar o cartão de crédito. E, gente, tem muita gente assim. Então, não pensa que a emoção positiva, ela também não precisa de rédeas. Ela precisa de rédeas. Você tem que dominar também ela. O alquimista mental, ele se mantém no equilíbrio entre os dois polos, tá? Polo positivo e negativo. Então, gente, esse é o ciclo das ações. Se uma ação foi tomada, ela teve que passar por todas essas etapas. Agora, o alquimista, como é que ele faz? Ele intervém ali no segundo tópico. Ele vê e ele ouve, ele recebe a informação, porque você está vendo. Você não vai deixar de ver o mundo à sua volta. Só que no item interpretação, ele usa o poder da sua vontade para escolher o seu polo de atenção sempre positivo. Exatamente, sempre positivo, porque ele sabe que escolher o polo negativo, a interpretação negativa daquela situação que ele está vivenciando, vendo, experimentando, observando, vai trazer resultados negativos para ele. Então, ele deliberadamente, usando o poder da sua vontade, escolhe ver a situação sob a perspectiva positiva. Está acontecendo uma pandemia no mundo, tem pessoas doentes, tem pessoas morrendo, a gente tem que ficar todo mundo trancado em casa, quando sai de máscara. Para qual polaridade você está dando atenção? Para a polaridade negativa, que causa desespero, que causa medo, que causa revolta, porque tem duas energias negativas muito dominantes nessa egrégora que está no mundo agora, enquanto o pêndulo passa para o lado negativo, durante essa pandemia. Algumas pessoas se deixando dominar pelo medo e o desespero, enquanto outras pela raiva e pela revolta. É um absurdo, eu não vou usar máscara, coisa nenhuma. Esse negócio disso tem que acabar, tem que abrir o comércio. Que negócio é esse? Já viu? É a mesma coisa. Você não é melhor de quem está com medo, de quem tá em casa por medo. Não é melhor. Também está negativo. Então, uma dessas duas energias, a pessoa está caindo. Na energia da revolta, do ódio, da raiva. Eu quero que essa desgraça passe logo. Eu já vi pessoas falando, vírus maldito, vírus maldito. Gente, você está escolhendo ainda a polaridade negativa. Você pode dizer que, mas eu não tenho medo disso. Eu não estou nem aí, vou sair sem máscara, que eu não tenho medo, não. Mas está cheio de revolta no coração, cheio de raiva, renegando, não aceitando o momento de que está acontecendo. Então, as duas atitudes são negativas. Qual a melhor forma de ver uma situação que está ocorrendo? O que eu posso tirar de positivo disso? Começa a fazer uma lista dos aspectos positivos que está acontecendo. Poxa, que legal! O que de positivo nós podemos tirar dessa situação toda que está acontecendo a nível global? Gente, reflexão do quanto que nós estamos sendo nocivos para a natureza. Olha aí como a natureza está abundante, as praias estão limpas, tanta coisa está... A natureza está tirando férias de nós. Eu vi um vídeo, me mandaram um vídeo de uma humorista, um vídeo muito lindinho. Ela só falando das coisas positivas que estão acontecendo enquanto o pêndulo passa aí pelo negativo, né? Por exemplo, a natureza tirando férias de nós,
uma conscientização global de que nós estamos todos conectados, porque antes a gente pensava assim, isso aí é lá na China, não tem nada a ver comigo, nem está longe de mim. Começou na China, mas afetou o mundo inteiro, gente. Quem diria que esse vírus ia chegar na Amazônia brasileira? Da China para a Amazônia brasileira. Chegou. Então, estamos conectados. Isso é outra coisa, solidariedade. As pessoas nunca estiveram tão solidárias, ajudando umas às outras, se preocupando umas com as outras, ajudando, sabe? Então, várias pessoas tendo conscientização pelo outro. Então, tem como você focar no positivo. Existe tudo tem dois lados da moeda. Você escolhe para qual você vai dar atenção. Isso logo vai passar, você vai ver, o pêndulo está passando para o negativo, mas com a mesma intensidade ele vai voltar para o positivo. É aquela velha história. Depois de uma enorme tempestade, vem um arco-íris, vem a bonança. Vai vir, segura firme, vai passar, vamos ficar juntos, vamos vencer juntos. Vamos acreditar, vamos emanar positivamente. Não use palavras para amaldiçoar o vírus. Vírus maldito, vírus desgraçado. Gente, você vai atrair. Você não vai contribuir com positividade. Né? Então, assim, nem revolta, nem medo, nem pânico, nem, rebelião contra as instruções da OMS, as instruções das autoridades. Eu não tô nem aí, eu não vou usar máscara não tô nem aí. Eu já vi gente falando isso, não tá positivo, gente, isso também não. Eu vou provar que eu não tenho medo, não vou usar máscara. Não é assim também, tá bom, gente? Não quer dizer que se você usar máscara você tá com medo. Não, você só tá respeitando. Respeitando o próximo, respeitando as leis, respeitando um padrão de conduta que foi determinado com a intenção de proteger as pessoas. O importante é qual é a tua intenção interior quando você usa máscara. A minha é amar ao próximo. A minha é não causar confusão com ninguém. Entende? E aí, e se a pessoa ficou doente? E se a pessoa está doente, como que ela enfrenta essa situação? Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, não dá certo isso, não tem jeito para mim. Já viu? Aí a pessoa se entrega e ela fica numa reclamação. Não, sabe? Até a vida pode ser transmutada, sabe? Você tem que desapegar de tudo, gente. É experiência temporariamente humana. Então, o alquimista mental, ele pega aqui no segundo ponto, tá bom? Interpretação, onde ele exerce a sua vontade forte para escolher a polaridade positiva. Ele exerce sua vontade forte também para não fazer julgamentos negativos de nada. Ele exerce sua vontade forte para criar pensamentos e diálogos internos positivos, porque o que você cria na sua mente vai se transformar na sua realidade. Não coloque na sua cabeça nenhum pensamento, nenhum diálogo interno que você não queira ver manifestado na sua vida física. O hermetista, o alquimista sabe disso e ele usa o peso de sua vontade para criar deliberadamente pensamentos positivos e aí, naturalmente, as emoções positivas vêm a partir dos seus pensamentos positivos que ele escolhe alimentar com foco de atenção na polaridade positiva. Tá vendo por que é importante você conhecer as leis? Porque você sabe, você não está fazendo porque você acha que isso é papo furado de autoajuda, como já vi muita gente falar. Isso é papo furado de autoajuda. Isso aí é psicologia positiva aí. Isso é conversa de coach, né? Isso é conversa de coach, esses coach que ficam falando. Eu já vi muita gente dizer isso. A pessoa nem sabe que isso é uma filosofia milenar, mais de 5.000 anos, que pertencia a sociedades secretas e que agora está disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Tem cursos de alquimia mental e antes era algo
a grupos seletos. E esses grupos seletos que sabiam dominar a alquimia mental eram os únicos que prosperavam, que dominavam, se transformavam em mentes fortes, que se transformavam os líderes. Então, ou você não vê que tem várias sociedades secretas aí, aonde os seus membros são pessoas prósperas, bem-sucedidas, líderes globais, porque eles dominam como é que funciona o universo e seus estados mentais para criar o que eles querem. Então, está ao alcance de você também. Como é que funciona a mente do alquimista? Os mestres hermetistas ou os estudantes avançados, polarizando-se no polo desejado e por um processo semelhante à recusa de participar da vibração que desce, ou, se preferir, a negação de sua influência sobre eles, sustêm-se firmes na posição polarizada e deixam o pêndulo mental vibrar para trás do plano inconsciente. Todas as pessoas que atingiram todos os graus de domínio próprio realizam isto mais ou menos inconscientemente e, recusando-se a deixar as suas condições e os seus estados mentais negativos dominá-las, aplicam a lei da neutralização. Totalmente diferente das atitudes da mente fraca, que se deixa dominar pelos ocorridos externos, opiniões dos outros, hereditariedade, meio, ambiente e seus próprios estados internos, suas próprias emoções. Então, o que é que o mestre faz? Ele tem domínio próprio. Ele domina os seus estados mentais. E, como eu acabei de explicar para você, exercendo a sua vontade, ele escolhe qual é a polaridade que ele deseja. Ele escolhe focar no positivo. É uma escolha, gente. Focar no lado positivo da vida é uma escolha. É uma escolha. Tá? Então, muitas pessoas dizem, mas como é que eu vou ser positivo quando tudo à minha volta está negativo? Se você for uma mente fraca, você vai se levar pelo meio. Agora, se você for uma mente forte, não importa, não importa. Então, eu vi recentemente, agora eu não... Alguém que citou, né? Citou, eu estava assistindo, mas eu não sei exatamente onde foi. Mas sobre uma família que estava no Holocausto de judeus e eles decidiram focar no lado positivo da vida. Admirando, por exemplo, o céu. Olha, o céu está tão lindo hoje e tal. Eles ficavam procurando coisas bonitas para onde focar a atenção deles, mesmo estando num campo de concentração, mesmo estando num lugar terrível. E aí eles conseguiram depois sair de lá, conseguiram escapar, porque eles mudaram muito ali o foco de atenção deles. E tem aquele filme, né, tão bonito, A Vida é Bela. É um filme triste, mas belo ao mesmo tempo, onde o pai judeu e o seu filhinho, ele tentava, no meio de toda aquela perseguição do Holocausto, ele tentava mostrar para o filho a beleza da vida, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio aos horrores do Holocausto. Ele tentava mostrar para o filho só o lado positivo da vida, né, de tudo. Por isso que o nome do filme é A Vida é Bela. É muito lindo esse filme, apesar de muito triste. Mas o pai fica fazendo palhaçada para o filho sorrir, tentando mostrar para o filho a polaridade positiva da vida. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa dificuldade é grande de focar no positivo. Mas tem pessoas vivendo muito mais desafios do que nós e conseguem transcender. Tá bom? Essa é a verdadeira paz, a que excede todo entendimento. Porque as pessoas dizem, como você pode estar em paz se está tudo caindo à sua volta? Como é que você pode estar assim, calma, quando o mundo inteiro está vivendo uma pandemia? Como é que você pode estar... Aí, essas pessoas que têm equilíbrio, domínio próprio, elas são mal interpretadas, porque eu sei como é que funciona isso. É como as outras pessoas, elas dizem assim, parece que você não tem sentimento, você não se importa não, você não tem sentimento, ficou sem sentimento. Não é isso.
é equilíbrio. Eu ficar com desespero, com medo ou com revolta e brigando contra a situação, não vai mudar a situação. Não muda. O que muda a situação, o mundo físico, é eu mudar o meu mundo interior, o meu mundo mental, tá? Então vamos lá, a transmutação mental, ela é feita através da lei da neutralização, como nós vimos no nosso slide anterior do livro O Kybalion. A transmutação mental, ela ocorre, primeiro você tem que saber que existe o plano superior, o plano mental e o plano inferior. No plano superior está o teu eu superior, que eu gosto de dizer que é 99% de quem nós somos. Esse eu superior projetou no plano inferior, que é o plano físico, o plano da matéria, uma porção de aproximadamente 1% de sua consciência. Então, só que quando essa porção de 1% da consciência vem para criar o eu inferior, esta porção vem sem memória, não lembra que é o eu superior, não lembra que existe plano superior, plano mental. Ela pensa que só existe plano físico, mas o alquimista, ele sabe que existem esses 3 planos da correspondência, aí entra a lei da correspondência. Então, por isso, gente, que é importante não só dominar os estados mentais, mas conhecer as leis, porque conhecendo as leis, você consegue saber por que você tem que dominar os seus estados mentais e quais as estratégias usar para dominar seus estados mentais e criar a sua realidade. Então, é aí, ó, uma balança com os 2 lados, conhecer e dominar as leis e os seus estados mentais. Tem que estar esses 2 conhecimentos aí em equilíbrio, você tem que conhecer os 2 para você conseguir se tornar um alquimista, tá? Então, segundo a lei da correspondência, plano superior, plano mental, como uma ligação entre os 2 mundos, e o plano inferior. Então, no plano inferior, existe a atuação de 2 leis em uníssono. A lei do ritmo, que é a lei do pêndulo mental, que diz que o universo se movimenta em ritmos pendulares. Então, existe um pêndulo mental, esse pêndulo ele se movimenta para um lado e para o outro, entre as polaridades, que vem uma outra lei, que é a lei das polaridades. Então, existe a polaridade positiva e existe a polaridade negativa em tudo, os 2 lados da moeda. O hermetista ou o alquimista, ele sabe que existem esses 2 lados e que, exercendo o poder de sua vontade forte, ele escolhe o seu foco de atenção, que é onde vai canalizar a sua energia, e tudo aquilo que recebe atenção, recebe energia e cresce, se manifesta na sua vida. Então, o alquimista, ele foca a sua atenção pelo poder de sua vontade e escolhendo o polo positivo, ainda que o pêndulo esteja no polo negativo. O mundo inteiro pode estar desabando, mas eu escolho olhar pelo lado positivo. Então, acessando o plano mental, ele faz a transmutação mental. Então, a transmutação mental é quando você escolhe mentalmente colocar o foco de sua atenção e da sua atividade mental na polaridade desejada, que é a polaridade positiva. Por exemplo, de um lado você teria a prosperidade e do outro lado a sensação de escassez. Para qual dos 2 polos você quer dar atenção? A maioria das pessoas está dando atenção, está dando foco, está dando vida, está dando energia para o polo da escassez, mas elas pedem para manifestar abundância. Como é que a pessoa dá vida, dá energia, dá atenção para o polo da escassez? Quando ela fica falando que ela é pobre, quando ela fica falando que ela não tem dinheiro, quando ela fica falando que ela só vai conseguir se alguém der de graça para ela, quando ela fica falando que ela não tem, quando ela fica falando, entendeu? Quando ela fica dando atenção àquilo que ela está vendo de escassez na vida dela. Mas quando ela escolhe ignorar ou ela escolhe realmente dar atenção, dar vida para a polaridade inversa, que é o que é a prosperidade. Procure na sua vida momentos em que você se sentiu próspero. Quando você para num sinal e tem alguém vendendo balinha e você pode comprar o bombom do outro, você está próspero.
você está próspero comprando ali. Então, tem vários momentos na nossa vida em que a gente se sente próspero, porque sempre vai ter alguém que está numa situação mais difícil que a gente. Então, escolha olhar pelo lado da abundância, da prosperidade, criando imagens e diálogos mentais, diálogos internos positivos, de prosperidade, de abundância. Para de ficar ali, poxa, que pena, eu não tenho dinheiro, poxa, que pena, eu não tenho. Não, você está vibrando na escassez, querendo manifestar a prosperidade. Você só manifesta aquilo que você vibra na mesma frequência. Entende? Então, isso é a transmutação mental. A maioria das pessoas não faz a transmutação mental, elas se deixam levar. Quando o pêndulo vai para a direita, ela vai para a direita. Quando vai para a esquerda, ela vai para a esquerda. Não tem domínio próprio algum. Não escolhe com sua vontade para onde dar a atenção. Dá atenção para onde o pêndulo estiver, o vento estiver soprando. Então, vamos lá para a gente terminar aqui. Domine a arte da alquimia mental e seja o alquimista da sua própria vida. Exatamente, tá bom? Os de mente fraca têm vontade fraca e por isso se curvam à vontade de outros de mente mais forte. Enquanto que os de mente forte têm vontade forte e a ninguém se curvam, nem a eles mesmos. Domine sua mente ou alguém irá dominá-la por você, tá? Então, o alquimista, ele tem mente forte com vontade forte. Então, a vontade dele é forte, ele não se curva a ninguém, ou seja, a vontade dele é forte, a mente, ele não se deixa influenciar nem pelo meio, nem pelas opiniões das pessoas, por nada à volta dele, pela situação do ambiente, pela situação global, pelo governo, por nada. E nem por ele mesmo, ele não se curva nem para ele mesmo. Como assim ele não se curva nem para ele mesmo? Que ele não se curva para suas próprias emoções, ele não se curva para os seus próprios pensamentos. Ele domina a própria mente, ao invés da mente dominar ele. Ele domina a própria mente, ele é senhor da sua própria mente, da sua própria atividade mental. Ele tem em equilíbrio todos os elementos alquímicos da atividade mental. Através do quê? De uma vontade forte, de uma vontade dominante. Enquanto que a maioria das pessoas tem vontade fraca e prefere se deixar levar, prefere ouvir a opinião do outro para decidir, para escolher. Gente, isso é muito sério. Eu sei que tem muitas pessoas que admiram, que gostam, mas sabe, tenha a sua própria opinião, tenha a sua própria vontade. Peça para o seu eu superior te conduzir em qual é o próximo passo que você tem que tomar, tá bom? Então, domine a sua mente e você, ou alguém vai dominar por você. Quem vai dominar por você? A televisão tá aí, são rios de dinheiro lutando para ter a sua atenção, para poder o quê? Usar gatilhos, dominar você, dominar sua vida, ou as pessoas à sua volta. Sua família vai querer impor a vontade dela e ninguém faz isso porque é mal. Faz isso porque acha que está fazendo bem, porque acha que foi assim que foi ensinado. Não, mas se você escolher o que eu quero, é melhor para você. Você está escolhendo errado. Eu sei o que eu estou falando, né? Assim que falam pra gente. Então, não tente dominar ninguém e não deixe ninguém te dominar. Seja senhor de si mesmo, senhor das suas próprias emoções. Domine a alquimia mental, seja o alquimista da sua própria vida. Gente, esse conhecimento foi por muitos anos de posse de sociedades secretas somente, de posse de iniciados, e agora está disponível. Né? Tá no livro O Caibalion, que está disponível em qualquer livraria, que está disponível em qualquer site para você comprar. Porém, é um livro que ele é escrito em formas difíceis, axiomas. Por exemplo, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. E tem uma linguagem que eu via muita gente falando, Mai, você indicou. Eu li, não entendo nada, é muito difícil. Do que ele está falando, eu não estou entendendo o que ele quer dizer com isso.
Então, esse livro mudou muito, muito, muito a minha vida, gente. Muito, muito, muito. E eu passei madrugadas estudando esse livro, eu estudei muito ele e desenvolvi uma minha própria forma didática. Criei escalas de vibração, escala de expansão de consciência, escala das emoções, criei índices de medição, muita coisa, muito conteúdo e muito material baseado na filosofia hermética, na arte da alquimia mental, e foi daí que nasceu o meu curso Kybalion na prática. Então, eu recebi um depoimento muito legal e bem voluntário, foi no Instagram, que ela colocou. Eu vou até pedir para colocar aqui o depoimento dela, porque realmente me emocionou nossa equipe, esse depoimento, onde ela disse que ela consumiu tanto conteúdo gratuito meu aqui, que ela disse assim, não vai ter mais nada lá para ensinar dentro do curso, que a Mai já ensina tudo nas redes sociais, né? Então, ela já viu que já foi mudando a vida dela, né? E aí ela disse que resolveu se presentear, porque a pessoa investe em roupa, em sapato, em show, ingresso para show, mas não investe no autoconhecimento. Quando é um curso para expandir a consciência, não, tá caro, não dá, não tem como. Mas quando é um sapato, uma roupa, uma bolsa, isso ela falando, né? E eu achei tão interessante. E aí ela disse que quando ela começou a fazer o curso, ela disse, uau, tem muita coisa aqui também, muita coisa, tem muito mesmo conteúdo, gente. Então tem muito conteúdo, nós temos aqui, eu vou pedir para deixar o site para você visitar lá no nosso site, no site do curso Kybalion, eu deixei uma meditação guiada para vocês, que é a meditação da transmutação mental que a gente usa no curso. Eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, porque tem muito conteúdo lá no nosso curso. Então, isso não vai fazer nenhuma falta para os alunos, eu posso garantir para você, tá? Então, lá no nosso site, quando você acessar, você vai ver que tem um vídeo de abertura aqui meu, explicando um pouco da minha história com o Kybalion. Você vai ver a estrutura do curso. O curso, ele está com 50 aulas, ele começou com 11 aulas, então quem começou a turma comigo, né, começou com 11 aulas e hoje está tendo o privilégio de acessar um curso com 50 aulas de mais de 45 minutos cada. Então, é conteúdo para você passar o ano inteiro estudando. E nós temos aqui o porquê que tem muito conteúdo? Porque tem o Portal do Alquimista. O Portal do Alquimista é um bônus, gente. O Portal do Alquimista, ele é separado do curso Kybalion, mas ele é dado para os alunos do curso Kybalion de uma forma de bônus, como um presente, para que eles continuem sua formação. Então, o Portal do Alquimista tem acréscimo de lives que são colocadas aqui no canal e depois apagadas e colocadas lá no portal, e nós já temos muitas lives lá. E tem lives também exclusivas no Portal do Alquimista. Há lives que eu faço para os alunos, respondendo as suas perguntas, conversando com eles no ao vivo. E tem também lives exclusivas que eu gravo e coloco conteúdo lá no Portal do Alquimista. Então tem muita coisa. A tendência é, devido ao Portal do Alquimista, esse nosso curso ficar com mais de 100 aulas de puro conteúdo. Então, se você entrar agora, com certeza você vai ser beneficiado com todas essas mudanças, tá? E nós temos também o quê? Uma didática elaborada por mim, como eu falei, o meu jeito de ensinar o Kybalion, a didática que eu criei, que facilitou o meu entendimento e muita gente elogia. Muitos alunos falam que fica muito claro de entender, que eu torno o entendimento do Kybalion fácil para eles, né? Porque realmente é um livro complexo. E nós temos aqui o módulo também, as 7 leis da prosperidade, onde nesse módulo completo eu falo dessas 7 leis, de como utilizar elas uma a uma para alavancar a sua vida financeira. Nesse módulo a gente tem a escala de medição de prosperidade e abundância. Nós temos um teste que a pessoa faz, respondendo algumas perguntas, colocando algumas notas, para você saber aonde você está
na escala de prosperidade, que é o teste, é o medidor de prosperidade, é um material em PDF para você imprimir, muito bonito, bem elaborado. Tem também o módulo Rituais Alquímicos. Nesse módulo Rituais Alquímicos, eu tive que ler vários livros de alquimia e até de magia, gente. Eu li livros assim, livros como de Eliphas Levi, para poder ter conteúdo para criar este módulo. Só esse módulo poderia ser um curso à parte. Só o módulo Rituais Alquímicos poderia ser um curso à parte, porque eu tive que ir além do livro Kybalion para poder ter conteúdo para falar desse módulo aqui para você, tá bom? Então, o módulo Rituais Alquímicos, nós vamos estudar aqueles símbolos de alquimia mental e como utilizar ele em rituais alquímicos de manifestação da realidade, tá? E são 10 rituais que eu ensino. E tem o módulo O Poder Alquímico da Mente, que é um módulo completo, que também é um curso à parte, onde nós falamos sobre alquimia mental e o poder da mente. Nós falamos panorama histórico da alquimia mental, a gente fala um pouquinho da história da magia também, qual é a relação dela com a alquimia. E, enfim, é um módulo muito completo também. Temos o módulo 7 Fala, a Eterna Validade da Alma, que é um módulo onde eu decodifico, onde eu resumo o livro 7 Fala, a Eterna Validade da Alma, que é um livro que não tem ainda em português, e eu faço a relação dele com o Kybalion. E é assim o nosso curso, tá bom? O nosso curso tem esses benefícios, onde você vai desvendar os segredos do chamado ocultismo, por que é chamado de ocultismo, o que é a alquimia mental, você vai dominar os seus estados mentais, se transformando no senhor das suas próprias emoções, dos seus próprios estados mentais e se tornar o alquimista da sua própria vida. Tá bom? Então, faça parte lá, visita o nosso site, porque eu vou deixar para você, lá no fim da página, uma meditação guiada da transmutação mental, gratuitamente, que a gente usa no curso, gente. Eu vou deixar disponível para você ter aí essa degustação de algo que está exclusivo ali para os alunos, mas eu vou deixar aqui para você. Isso com certeza não faz falta para os alunos, porque o que mais tem dentro desse curso é conteúdo. É para quem gosta de estudar, tá bom? Então é isso, minhas centelhas queridas. Eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição desse vídeo, caso você tenha acessado. Se você assistir essa live depois das nossas vagas aqui para essa turma ser encerrada, você vai ser direcionado para uma lista de espera. Tinham pessoas na lista de espera desde fevereiro aí para o nosso curso, porque a gente sempre abre e fecha as turmas, porque eu preciso de um tempo certo para os alunos estudarem conteúdo, para que então a gente possa fazer as lives exclusivas com eles, tá? Então é isso, um grande beijo para você, obrigado pela sua audiência. E vou só lembrando que essa apostila bem linda aqui tá no nosso Telegram para você. Que também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você está assistindo aqui no chat, também vai estar passando aqui no chat, né, ao vivo, o link para você entrar no nosso grupo do Telegram e baixar essa apostila muito legal, viu? Então é isso, meus queridos alquimistas, espero que você tenha gostado de mais uma live cheia de conteúdo aí para você, tá bom? Beijo alquímico! Olá, querida centelha, ou melhor, iniciado. Será que eu já posso começar a chamar você de iniciado? Iniciado é um termo usado dentro de sociedades secretas para designar as pessoas escolhidas a dedo e preparadas para receber um conhecimento milenar. Que conhecimento é esse? A filosofia hermética. A filosofia hermética nasceu no Antigo Egito por seu fundador Hermes Trismegisto e fala basicamente das 7 leis que governam o universo. E que o domínio dessas 7 leis, junto com o domínio dos seus estados mentais e emocionais, vão te transformar no alquimista da sua própria vida. E daí nasceu o termo alquimia mental, que é a proposta aqui do nosso curso Kybalion na prática. E o que é o Kybalion?
O Kybalion é um livro publicado em 1908. Gente, essa publicação desse livro realmente marcou a história, porque esse conhecimento que está hoje disponível para você foi de posse de sociedades secretas por milhares de anos. E esse conhecimento foi chamado por muitos e muitos anos de ocultismo, assustando muitas pessoas e privando a maioria das pessoas, das grandes massas, de terem o conhecimento das 7 leis herméticas, que pode dominar os seus estados mentais e criar a sua realidade do jeito que você deseja. Então, esse conhecimento, que era passado somente de forma oral, dentro desses círculos fechados para os iniciados, em 1908, pela primeira vez, foi lançado para as grandes massas. E agora, apesar de já estar disponível neste livro aqui, o Kybalion, o conhecimento ainda é de acesso de poucos, porque o livro é escrito numa linguagem muito complexa, muito difícil de entender, com axiomas que escondem uma verdade mais intrínseca. E o que aconteceu? Eu descobri esse livro que transformou a minha vida. Foram noites e noites e noites em claro, estudando cada axioma e praticando as leis e dominando os meus estados mentais para me tornar uma verdadeira alquimista da minha própria vida. Então, eu decodifiquei o livro e criei um método, uma didática totalmente minha para passar de forma muito mais simples e prática e fácil para os meus alunos. E eu convido você a se tornar um iniciado aqui do nosso curso Kybalion na Prática, tá bom? Então, conhece aqui o curso. Eu tenho certeza que, assim como esse conhecimento, o domínio desse conhecimento das 7 leis e dos seus estados emocionais, com certeza muda a vida de qualquer pessoa que esteja realmente disponível para mudar. Porque mudou a minha e a de mais de 1000 alunos que já fazem parte. Então é isso, te convido a vem ser um iniciado e se transformar no alquimista da sua própria vida. Te vejo aqui no curso, na plataforma. Beijo.